Não acredite nas mentiras dele! Voltamos demais. Eu tenho que ser honesto com vocês. Tá um absurdo. Vocês estão gostando disso muito mais do que eu jamais ia imaginar. Vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz. Eu vou fazer um vídeo explicando o motivo de eu ficar tão feliz com vocês gostarem disso. E de como saber disso agora vai mudar a minha vida. A quantidade de likes que o segundo episódio dessa série pegou em um dia, que eu não sei onde isso vai parar. Tá incrível, muito obrigado. Vocês fazem isso acontecer mais do que ninguém. Eu tô fazendo vídeo todo dia. Dá muito trabalho, mas é um trabalho que vale muito a pena. Eu fico muito feliz e vocês estão fazendo tudo valer a pena. Então esse episódio começa com muito obrigado. Vamos para o show! No último episódio, a gente terminou descobrindo a senha dos números. Se você perdeu, vai assistir depois, pelo amor de Deus. Colocando a senha, a gente chega nessa fase. Um texto. Vamos fazer uma grande bagunça. Se nós abrirmos nossas orelhas, mais pessoas pegam fogo. Tá bom. Primeira coisa que eu percebi é que esse texto não faz literalmente sentido nenhum. Não tem vamos abrir nossas orelhas para as pessoas pegarem fogo. Tá, normalmente quando tem textos que não fazem muito sentido, significa que tem algo a ver com as palavras. Eu dei uma analisada por cima pra ver se eu encontrava algum tipo de ligação, talvez pulando uma letra formava uma frase. Não encontrei nada, então beleza. Próximo passo é pegar a imagem, botar ela no Photoshop e ver se tem alguma coisa escondida. Só que quando eu cliquei na imagem, eu vi um negocinho estranho. Tinha 2 pontinhos brancos bem pequenininhos no topo da imagem. Aí eu desci ela e esses 2 pontinhos brancos tinham embaixo também. Opa, temos algo aqui. Quando eu vi isso, ficou bem óbvio o que eu tinha que fazer. Eu recortei a imagem de um ponto para outro e juntei as partes. E estava lá. Less is more. Menos é mais. Chupetinha. Melzinho na chupeta. Como diria meu tataravô morto, que eu nunca conheci. E que na verdade era alemão e não falaria melzinho na chupeta. Provavelmente ele falaria... Colocando a senha, a gente chega pra próxima fase e é só um monte de pontinho. Na hora que essa imagem carregou, instintivamente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi constelação. Pontinhos brancos no céu preto. Estrelas. Mas antes de checar isso, só por garantia, eu baixei a imagem, vi se tinha alguma coisa escondida. Não tinha. Ok. Procurei por constelações no Google. O problema é que tem constelação para caralho. Eu achei algumas listas que eu tinha que ficar vendo uma por uma e eu ia ficar pra sempre. Então eu decidi pegar um mapa de constelações. Aí eu joguei esse mapa no Photoshop, peguei esses pontinhos e fiquei arrastando eles pelo mapa para ver se eu encontrava alguma constelação que encaixava. Depois de uns 5 minutinhos mais ou menos, estava lá, perfeitamente encaixado na Ursa Maior. Coloca a senha, Ursa Maior. Puta merda, tá indo que nem manteiga na panela quente. Colocando a senha, aparece essa imagem. Ai não. Meu ponto fraco, química não! Claramente um monte de fórmula química. Quando eu vi isso, deu um gelinho em mim um pouco, porque entre os conhecimentos gerais, química é o que eu menos sei, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque isso ia me incentivar a aprender química, ao menos um pouco. Basicamente são várias fórmulas químicas tendo os mesmos componentes, então todas tinham carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, só que o que mudava era o número de átomos de cada elemento. Então eu fiz o óbvio, abri o Google e comecei a pesquisar qual que era a substância que cada uma dessas fórmulas formava. Colocando a primeira, que era C3H7NO3, eu descobri que ela era serina. Aí eu abri a página do Wikipedia de serina e eu vi que serina tem uma abreviação de ser ou S. Vendo isso eu deduzi, ok, então provavelmente eu vou ter que pegar a abreviação de cada elemento químico pra formar a resposta. E aí eu comecei. Só que o que eu não sabia era, eu tinha que pegar a abreviação de 3 letras ou a de uma letra. Não sei. Então eu anotei todas. Eu anotei eles em inglês, então eu vou fazer uma tradução por cima, talvez esteja errada. Serina, treonina, hidroxiprolina, prolina, alanina, aspargina, ácido aspartico. E essa de agora foi um problema, porque a mesma fórmula dava para 2 substâncias diferentes e as duas tinham abreviações diferentes. Então eu anotei as duas: isoleucina ou só leucina. E o último era ácido glutâmico. Quando eu peguei todas as abreviações, eu vi que a abreviação de 3 letras não ia me levar para lugar nenhum, senão ia ser Cestripproalasniasp. Só que hidroxelina não tinha abreviação de uma letra só tinha RIP. Então eu chutei que era H. Pegando as abreviações de uma letra só, formava Stiphandle. Aí eu vi que, uai, peraí, handle é maçaneta em inglês, então talvez tenha algo aqui. Mas lembra que a penúltima tinha 2 opções? Então eu tentei com a outra opção, e com a outra opção dava Stupendee. Não
não é nada. Eu não tava achando muita coisa, mas mesmo assim eu decidi anotar. E quando eu tava anotando essa estupidez, que eu percebi uma coisa. Por uma letra, não formava stop and die. Para e morra. E a letra que tava errada era justamente a letra que eu chutei, porque não tinha abreviação no Wikipedia, que era o H. Abre o código, stop and die. Próximo, meus amigos! Que maravilha! Próxima fase era um monte de número. Coordenadas. Primeira coisa. Abre o mapa, começa a escrever, mas aí peraí. Os 3 primeiros números eram exatamente iguais. Mesmo assim, eu tentei e não deu nada. Então eu decidi jogar um desses números no Google e apareceu hélio. Eu falei, ué, por quê? Aí eu abri a página do Wikipedia do hélio e eu vi que a massa atômica do hélio era exatamente 4002602. O símbolo de hélio é HE, anotei, HE. Só que o HE aparece 3 vezes. Então eu anotei HE, HE, HE. Uma risada. Hehehe. Pra mim já tava chupeta, né? Só faltava as outras. Eu pesquisei as outras 3 e era iodo, carbônio e urânio, que são as letras I, C, U. ICU. Hehehe, ICU. Tá, tem alguma coisa aqui então, não é isso. Mas aí eu li elas em inglês. Hihihi, I see you. E I see you traduz pra eu estou vendo você. Coloca o código. Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com esse jogo? Tá me dando as respostas de graça? O que é isso? Era só eu falar que tava ficando muito fácil que a gente chegou na questãozinha. Ai, só de... Nossa. Dentro da caixa. Ok. Dentro da caixa. Tem algo dentro dessa caixa? Bom, eu fiz a coisa óbvia e eu baixei a imagem, que a imagem era uma caixa. E quando eu fui baixar a imagem, eu já vi de cara que ela era importante. Com certeza era a imagem. Porque todas as fases, todas, sem exceção, o nome da imagem era sempre a resposta da fase anterior. Todas. Seguindo a lógica, o nome dessa imagem devia ser Hehehe, I see you. Mas não, o nome dessa imagem era a caixa. Ok, eu vou até o caralho com essa imagem, mas dessa imagem eu não saio. Sem dúvida tem coisa aqui. Botei ela no Photoshop, aumentei o brilho pra ver se tinha alguma coisa escondida dentro da caixa. Não. Ok, eu já esperava isso, senão ia ser muito óbvio. Mas aí eu pensei, algumas imagens têm metadados escondidos dentro dela. Por exemplo, se você tira uma foto com uma câmera e você só passa ela direto da câmera pro seu computador, dentro dessa foto tem informações sobre a hora que você tirou, a câmera que você usou, a lente que você estava usando. Se tivesse com GPS, ele ia mostrar o lugar que a foto foi tirada. Então os metadados das fotos tem muita coisa. Se não tinha nada escondido na imagem em si, dentro da caixa deve ser dos metadados. Fui nas opções do Photoshop, fui ver os metadados da foto e não tinha absolutamente nada. Tá bom, próxima coisa que eu decidi fazer, tentar mudar a extensão do arquivo. A imagem era em .png, que é um formato padrão para imagens. Então eu tentei mudar ele para .mp3 para ver se também tinha algum som escondido. Não tinha nada. Tentei mudar para .txt para ver se tinha algum texto escondido. E a princípio não parecia ter nada, só tinha um monte de código bugado que tem em toda a imagem se você tentar passar ela para txt. Mas olhando com um pouco mais de atenção, mais pro final, eu percebi uma coisa que não devia estar lá. Tinha algumas informações sobre um arquivo chamado filename.txt dentro dessa foto. Então tinha outro arquivo Então tinha outro arquivo dentro dessa foto. A única coisa que eu consegui pensar é... O único software, o único programa que eu consigo pensar que coloca arquivos dentro de outros arquivos é o WinRAR. Então eu apertei o botão direito no arquivo e pedi pra abrir esse arquivo com o WinRAR. E tava lá filename.txt. Caralho! Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto literalmente um arquivo escondido dentro de outro arquivo. Que louco, que bagulho louco, muito louco. Abrindo o TXT, aparece a frase Not expected, inesperado. Realmente muito inesperado. Coloca o código, dá Enter e vamos parar por aqui. Me desculpa, para de me xingar. Eu queria muito poder fazer um vídeo de 2 horas sobre isso, mas não tem como. O jeito para os vídeos ficarem mais legais, mais rápidos para vocês é mais ou menos em 10 minutos, que é o que eu consigo editar pesado por dia. Mas se você quiser mais, deixa eu saber com gostei. Mas eu tô muito feliz que vocês estão gostando. E não se preocupe que os melhores enigmas estão por vir ainda. Acreditem em mim, estão por vir ainda. Muito obrigado por ter deixado seu gostei. Vale muito mais do que você imagina pra mim. E o bagulho tá ficando louco.
Eu vejo vocês no próximo Enigma. Muito obrigado por assistir e até lá.